é o reforço da autoestima, da sua autoestima. E com isso você vai evitar a autossabotagem que muitos colegas cometem na profissão porque têm a autoestima baixa, porque acham que não são capazes, que não são merecedores, porque acham que são uma fraude ou que são impostores. Então, quando você identifica seus erros e faz o que precisa ser feito, a sua autoestima aumenta, você se sente confiante, você se sente valorizado, você se sente seguro de se posicionar no lugar de especialista, na referência da mudança da vida do paciente. Aí você cobra o valor justo pelo seu trabalho. No meu início de profissão, eu perdia muitos pacientes. Eu estava sempre triste. Achava que a profissão era para poucas pessoas, que só os privilegiados ou os que já herdavam um consultório conseguia deslanchar. Até que chegou um dia, que eu dei um dia do chega, que foi quando uma paciente minha, após 3 meses, abandonou o tratamento porque o marido não queria que ela continuasse e ela não estava vendo resultados, não estava vendo progresso nas sessões que justificasse ela contrariar o marido. E aí ela abandonou o tratamento. Aí eu fiquei possesso. Fiquei brabo mesmo, fiquei putaço mesmo. Fiquei furioso e disse, agora eu vou fazer o que precisa fazer para realmente fazer esse consultório crescer. Fiquei indignado. E eu não sabia identificar as estruturas da personalidade. Não sabia fazer um diagnóstico psicanalítico. Não trabalhava com sonhos. E atendia todos os pacientes do mesmo modo. Aí como é que eu ia mudar essa situação? Primeiro eu identifiquei esses erros, para depois atacá-los. Porque eu tinha resultados limitados e ineficazes. Aí, quando eu comecei a atacar esses problemas de um a um, quando me comprometi a sair da primeira consulta com uma ideia clara de quem era a pessoa que estava ali na frente, a trabalhar com sonhos desde o início do tratamento, meus atendimentos mudaram da água para o vinho. Aí eu consegui fazer os pacientes terem aderência. Consegui prestar o atendimento no patamar que eu gostaria, que eu sempre sonhei. É como quando você coloca o seu filho, por exemplo, no jiu-jitsu, para que eles consigam se defender de outras crianças na escola, porque estão tendo problemas de violência na escola onde eles estão, ou bullying. E aí se passa 6 meses e a situação não muda em nada, apesar do interesse e da vontade do seu filho em aprender e mudar a situação, e aprender a técnica de autodefesa. O que você faz? Você mantém o seu filho nesse local ou procura uma outra escola onde ele realmente vai evoluir? A mesma coisa quando a gente está atendendo. A mesma coisa o paciente em relação a nós. Se ele não vê resultado com a gente e ele está comprometido com o seu resultado, ele vai buscar um outro profissional que vai entregar resultado para ele e vai abandonar você. Ele não vai ser fiel a você de jeito nenhum. Quais são os 3 erros, então, que os psicólogos e os psicanalistas cometem? O primeiro, o mais essencial de todos, é não dominar o diagnóstico das estruturas da personalidade. Não saber quem é o paciente que está na sua frente. Isso é um erro grave para o seu consultório. Porque aí você não vai trabalhar em profundidade com o inconsciente do seu paciente, porque você não sabe quem é que está ali na sua frente. Não sabe. Vai atender todo mundo igual. Aí você não vai usar técnicas específicas para cada estrutura da personalidade e vai atender todos os pacientes do mesmo modo. Todo mundo igual. É como aquele médico que vai atender todos os pacientes como se eles tivessem enxaqueca. Aí o cara está com dor de barriga e o médico prescreve um remédio para enxaqueca, porque para o médico todos os pacientes têm enxaqueca. Imagina o desastre que isso acontece no consultório desse médico. Quando é que os pacientes vão voltar no consultório desse médico? É a mesma coisa com a psicoterapia psicanalítica. Se você não tem
não identifica a especificidade do problema do paciente, ele não vai enxergar você como especialista. E aí ele não vai retornar. Ele vai desaparecer e nunca mais vai voltar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que sair da primeira sessão com uma hipótese clara sobre quem é o paciente, qual é a estrutura da personalidade desse paciente, quais são as suas principais defesas, o modo como o paciente lida com as suas pulsões, os seus desejos, e como é que está o mundo interno desse paciente, como é que ele internalizou pai, mãe, esposa, filhos. Você tem que introduzir a interpretação dos sonhos desde a primeira sessão, mostrando a especificidade do tratamento psicanalítico, mostrando para o paciente como o tratamento psicanalítico é diferente de outras técnicas psicoterapêuticas. Você tem que explicar em detalhes para o paciente como é que funciona o tratamento, já no início dos seus atendimentos. O paciente precisa saber qual é o papel de cada um e os resultados que são possíveis dele alcançar com o tratamento com você. Senão, por que ele vai ficar? E, por último, você tem que usar técnicas específicas para cada caso clínico, para cada estrutura da personalidade, porque estruturas diferentes requer técnicas e manejo clínico diferente. E você precisa dominar isso.